Capítulo 2. As riquezas envolvem você. A Bíblia diz: a terra está cheia de benignidade do Senhor. Salmos 33, 5. Há riquezas à sua volta simplesmente porque a presença divina, embora invisível, é onipresente, ou seja, está em toda parte. É como o ar que nos envolve, do qual nunca falta. Cada homem pode respirar a quantidade que desejar, e sempre há ainda um suprimento interminável de ar. Você pode assemelhar-se a essa presença ao oceano, do qual se retirar um dedal ou um garrafão cheio d'água, sem que ele se altere. Essa presença é a vida infinita, apartada da qual não existe vida. É também substância infinita, do mesmo modo que seus pensamentos e sentimentos são a substância existente em tudo o que você é, faz e possui. Sua consistente reconciliação com essa presença supera todo o senso de privação ou carência, pois ela está prenha de substância, a fonte viva da qual fluem todas as benesses e que supre todas as coisas que existem. Há bastante de tudo, assim como também abundância de oportunidades para o homem que vive em sintonia com o ser infinito e que pensa em termos elevados. Ele terá uma resposta daquela presença e, em consequência, dará significado a toda sorte de bem em sua vizinhança. O prazer do Senhor consiste em proporcionar-lhe o reino da saúde, da felicidade, da paz, da alegria e da abundância em coisas materiais. Há bastante de tudo. Comece agora a compreender claramente que o poder criador existente em seu íntimo é ilimitado. Não há, portanto, qualquer razão para limitar a amplitude do gozo e da experiência daquilo que você pode criar através desse poder. Você está sempre se abastecendo na fonte infinita e não precisa jamais se preocupar em não tirar mais do que lhe compete, pois a fonte infinita é inesgotável e eterna, ontem, hoje e sempre. A maior tolice do homem é não ter ideia das verdadeiras riquezas existentes em seu íntimo e considerar as condições, produtos e bens exteriores como as verdadeiras riquezas, ao invés do poder criador da sua própria mente. Lembre-se de que não há limite para retirar aquilo de que necessita desse depósito infinito. Sua verdadeira riqueza consiste em identificar-se com a fonte da opulência e das grandes riquezas. Pense em opulência, isto é, em grandes coisas. Pense generosamente e liberalmente, e terá benesses fluindo para você em todas as direções, tais como o dinheiro e inúmeras outras coisas, todas representando diferentes formas de riqueza. Onipotência está em seu próprio íntimo. Você dispõe, portanto, de poder suficiente. O homem que adquire consciência das riquezas infinitas de Deus existentes em seu íntimo dispõe de paz infinita, de alegria sem limites e de harmonia absoluta, além de um número também infinito de ideias de sucesso, expansão, melhoria, progresso e criatividade de todos os tipos e variedades intermináveis. Todas as coisas ficam prontas quando a mente também o está. A riqueza mental. Recebi uma carta de um homem de negócios que dizia como foi levado a acreditar que a pobreza era uma virtude e como essa crença supersticiosa, implantada em seu subconsciente, vinha do seu bem-estar pessoal. Entretanto, após ouvir certa manhã de domingo algumas preleções minhas, passou a afirmar várias vezes por dia o seguinte: da mesma forma que o ramo de uma árvore é uma extensão da sua vida, eu também sou um prolongamento da sabedoria, do poder e da energia criadora de Deus. Sou um filho de Deus e herdei todos os direitos, privilégios e benesses de suas riquezas. Minha mente está concentrada em Deus e todo o meu ser sente a sua presença invisível. Acredito e mentalmente aceito que o ser infinito me inunda com suas riquezas, proporcionando-me harmonia, inspiração, benesses e uma abundância de coisas. Eu estou em consciência com o Senhor. Seu poder criador é também meu. Sua sabedoria, força, inteligência e compreensão são igualmente minhas. Sua inteligência infinita dirige todas as minhas atividades, e seu espírito de opulência é responsável pelo meu sucesso, meu bem-estar e a minha fartura.
Minha mente e meu coração estão abertos às riquezas do infinito, e a prosperidade responde a todos os seus esforços. Deus e o homem são uma mesma criatura. O Senhor e eu somos uma pessoa só. Esta oração é muito bonita e também muito eficaz. Esse homem prosseguiu, repetindo-a de 3 a 4 vezes por dia em seu próprio escritório. E como resultado, abriu mais 3 lojas e admitiu mais 25 empregados para operar e supervisionar seus negócios. O pretenso milagre consistiu simplesmente numa reformulação mental e no cultivo do espírito da opulência. Problemas financeiros e recuperação. Um jovem rapaz de 16 anos, morador de minha vizinhança, veio ver-me e disse-me que seu pai não queria deixá-lo cursar a universidade para ser engenheiro. Seu pai vivia constantemente dizendo: não temos dinheiro para pagar a universidade, não temos com que pagar a hipoteca da nossa casa, nem a promissória a vencer no banco. Nunca temos o suficiente para as despesas, esqueça isso. Pode-se ver a razão dos problemas financeiros desse pai. Ele estava constantemente preocupado com deficiências, limitações e restrições financeiras de todos os tipos. E o seu subconsciente naturalmente se comportava de acordo com o seu modo habitual de pensar. Pense em riqueza, e ela lhe aparecerá. Pense em pobreza, e ela se fará presente. Mudança de atitude produz maravilhas. Expliquei ao pai daquele rapaz que tudo de que precisava era cultivar o sentimento da opulência e imaginar constantemente que possuía toda sorte de riquezas. Em consequência, todas as noites antes de dormir, ele imaginava que havia recebido uma carta do filho, dizendo-lhe como estava feliz por estar na universidade e agradecendo-lhe por tudo que fizera por ele. E mais ainda, silenciosa e convictamente afirmava: Deus é a fonte eterna do meu provimento e atende permanentemente a todas as minhas necessidades. Durante o dia, quando lhe vinham à mente pensamentos como: estou sem dinheiro, não vou pagar minhas contas, o que é que eu tenho para dar, estou quebrado, etc., ele nunca permitia que a sentença se completasse em sua mente. Persistia na neutralização do sentimento de negatividade, afirmando imediatamente: Deus é a fonte permanente do meu provimento e atende instantaneamente a todas as minhas necessidades. Frequentemente de início, repetia isso de 30 a 40 vezes por hora. Mas alguns dias, o momento e a força dos pensamentos negativos habituais se desvaneceram e cessaram de atormentá-lo. A seguir, quase milagrosamente, ele ganhou uma grande importância em dinheiro com um bilhete de loteria premiado, que lhe permitiu pagar todas as suas dívidas. Ele deu grande confiança e fé no poder da sua mente para atender a todas as suas necessidades, a qualquer tempo, em todas as partes. Hoje em dia, seu filho está na universidade que escolheu e profundamente agradecido pela descoberta das verdadeiras riquezas. Esse pai e filho jamais terão receio ou vacilarão se defrontarem com emergências ou problemas financeiros. Fórmula mágica de pagar contas. Um farmacêutico de Londres, na Inglaterra, que assistiu às minhas preleções alguns anos atrás, disse-me que havia começado a vida praticamente do nada. Para abrir sua farmácia, tomara dinheiro emprestado do sogro, que constantemente exigia o pagamento da dívida. As contas estavam por pagar, e ele se encontrava numa situação desesperada. Entretanto, em uma das minhas preleções em Caxton Hall, em Londres, alguns anos antes, ouviram-me dizer o seguinte: sempre que receber uma conta de alguma coisa, agradeça imediatamente por ter recebido importância igual. Após raciocinar um pouco sobre essa filosofia, ele começou a aplicá-la regular e sistematicamente. E como a mente se fixa em tudo que aumenta e multiplica extraordinariamente, o seu negócio passou a melhorar. 3 médicos da vizinhança começaram a mandar todas as receitas para sua farmácia. Fico feliz em dizer que atualmente aquele farmacêutico é o orgulhoso proprietário de 3 farmácias, muito bem-sucedidas na cidade de Londres.
A imagem mental do recebimento paulatino da importância da conta se fixou em seu subconsciente, e ele sabia que a imagem mental do dinheiro era a substância das coisas desejadas e a evidência de coisas invisíveis. Ensinei essa fórmula mágica a muitos homens de negócios, e em todos os casos, eles ficaram eternamente gratos pelos benefícios obtidos. E tudo o que com fé pedirdes em vossas orações, haveis de receber. Mateus 21, 22. Trato de problemas financeiros. O primeiro princípio da arte de ficar rico é compreender que o pensamento é o único poder intangível que pode proporcionar as riquezas tangíveis existentes no depósito do infinito. Cada coisa, forma e processo criado que existe no universo é a manifestação visível de um pensamento da inteligência infinita. Quando o ser infinito pensa em um movimento, o pensamento traduz esse movimento. Quando ele pensa em uma forma, o pensamento assume essa forma. Esse é o modo pelo qual todas as coisas são criadas nesse mundo. Você vive em um mundo do pensamento. E tanto para ficar rico, como para solucionar seus problemas financeiros, faz-se necessário fixar continuamente em pensamentos de riqueza, de prosperidade, de sucesso. O ser infinito teve de pensar em uma sequoia para dar-lhe existência e o pensamento se desenvolveu para produzir aquela árvore, muito embora se fizessem necessários vários séculos para sua consecução. O pensamento infinito, ao pensar em uma sequoia, não determinou a formação instantânea de uma árvore adulta, mas pôs em movimento todas as forças necessárias para produzir a árvore através da sabedoria subjetiva existente em sua semente. Igualmente, quando você deseja libertar-se de todos os problemas financeiros, de todas as dificuldades pecuniárias, faz-se necessário compreender que você é também um pensador, que você pode dar origem a ideias, planos e objetivos, e mais ainda, adquirir consciência de que todas as estruturas, invenções e coisas feitas pelas suas mãos existiram em primeiro lugar na sua mente, como imagens mentais. Você não pode criar nada nesse mundo sem que antes a tenha concebido mentalmente. Sendo isso verdade, sature a sua mente com expressões como: creio de forma absoluta em Deus e em todas as boas coisas. Sei que estou em condições de enfrentar qualquer situação, em qualquer oportunidade, pois Deus é a minha fonte imediata de provimento, proporcionando-me todas as ideias necessárias na época e forma corretas. As riquezas de Deus fluem permanente e livremente na minha vida, e existe sempre um provimento divino. Com a repetição dessas verdades, sei que minha mente ficará condicionada para receber o provimento divino que flui permanentemente. A reiteração dessas verdades e o sentimento de sua realidade, existente em seu coração, devolverá o espírito da opulência, e a despeito da situação econômica, das flutuações da bolsa de valores e de outras circunstâncias, você estará sempre amplamente provido, seja qual for a forma assumida pelo poder do dinheiro. De 5 mil a 50 mil dólares anuais. Um vendedor que assiste às minhas preleções dominicais e que ouve diariamente meu programa do rádio, perguntou-me como posso ganhar 50 mil dólares em um ano. Eu sou casado, tenho 3 filhos e o que ganho mal dá para as despesas. Minha mulher também tem de trabalhar para equilibrar o orçamento doméstico. E em muitos casos, a explicação é a própria cura. Expliquei-lhe que a imagem ou padrão mental de riqueza existente em sua mente era a primeira causa do problema. Ela é a substância real de riqueza, ainda não violada por condições anteriores de deficiência, limitação ou restrição de qualquer espécie. Seu ponto de partida foi imagem mental. Após compreender que esse é o modus operandi de toda relação, seja no âmbito da mente universal ou da sua própria mente individual, que é parte daquela, este vendedor chegou à conclusão de que tudo o que precisava fazer era transmitir sua imagem mental ao seu subconsciente, para que o resultado ou a manifestação daquela ideia se concretizasse. O resultado de sua conversa foi o seguinte, de acordo com esta carta: prezado Dr. Murphy, pouco depois de ter lhe falado, todas as manhãs durante 3 meses, impus-me o tratamento do espelho. Após fazer a barba, permanecia em frente ao espelho e dizia em voz alta, pausadamente e com sentimento de convicção: John, você é um sucesso tremendo.
vai ganhar 50 mil dólares em um ano. Você é um vendedor excepcional. Eu ficava repetindo essas palavras todas as manhãs durante 10 ou 12 minutos, sabendo que estava estabelecendo em meu subconsciente uma ideia mental equivalente a 50 mil dólares, e que seria bem sucedido, desde que minha mente ficasse psicologicamente impregnada com tal ideia. Fui então solicitado a falar em público, por ocasião da nossa reunião anual dos vendedores, há aproximadamente 10 semanas, sendo cumprimentado pelo vice-presidente. Fui a seguir promovido e designado para trabalhar num distrito mais lucrativo, com um salário anual de 10 mil dólares. No ano passado, entre comissões e salário, meus rendimentos ultrapassaram os 50 mil dólares. A mente é verdadeiramente fonte de riqueza de todas as riquezas divinas. Trabalho árduo sem sucesso. Certa vez, eu entrevistei um jovem executivo que me disse o seguinte: eu trabalho muito, fico durante longas horas na companhia e todas as noites eu faço essa oração. Deus está me ajudando a prosperar de todas as formas e estou pronto para aceitar tudo o que de bom me está reservado. Não obstante, nada consegui até agora e faz 5 anos que eu não tenho um aumento de salário ou promoção. Admitiu, entretanto, aquele jovem que sentia ciúmes e inveja do sucesso e das promoções de seus amigos, companheiros de colégio, que também trabalhavam na organização. Todos haviam obtido êxito e até mesmo o tinham ultrapassado. Isso o deixava amargurado, levando-o a criticar o progresso deles. Esta era a razão pela qual ele não conseguia. Os pensamentos negativos que dedicava aos seus amigos e a condenação do seu sucesso, das suas promoções, da sua riqueza, eram a causa que impediam que alcançasse a riqueza e a prosperidade, pois estavam assim condenando também as coisas pelas quais rezava. Ele estava, na verdade, injuriando e magoando a si próprio, pois era o seu estado mental negativo que produzia tais pensamentos e sentimentos. Sua oração era, na realidade, contraditória. Por outro lado, dizia: Deus está me ajudando a prosperar. E por outro, manifestava silenciosamente ou em voz alta o seu ressentimento contra as promoções e os aumentos de salário dos seus companheiros. Esse jovem executivo começou a compreender que sua mente era um elemento criador e que os pensamentos que dedicamos às outras pessoas refletem sobre nós mesmos. Decidiu, em consequência, mudar sua atitude mental e, muito especialmente, desejar sempre a seus companheiros saúde, felicidade e paz, assim como também todas as benesses da vida. Adquiriu, enfim, o hábito de se regozijar com a prosperidade, promoção e sucesso que alcançavam, e com a manutenção dessa atitude, tudo aquilo veio igualmente a beneficiá-lo. Sua mudança de atitude mudou tudo em sua vida. Obtenção da estabilidade financeira. O dinheiro é um elemento de troca, é um símbolo de liberdade, beleza, luxo, poder, refinamento e de uma vida alegre de riqueza. O dinheiro pode ser considerado como uma ideia divina de manutenção da situação econômica das nações e deve ser usado com sabedoria, de forma judiciosa e construtiva. Você pode tornar-se financeiramente estável, incutindo em sua mente que o dinheiro não é apenas bom, mas muito bom, e que beneficia a humanidade sob inúmeros aspectos. Em sua mente, continue a imaginar que é um centro distribuidor, possuidor de toda sorte de riquezas, e que está outorgando todas essas benesses aos outros. Ao proceder de tal forma, você está preparando o caminho para receber recursos ainda muito maiores. Você está certo e sabe, no fundo do seu coração, que tem o direito de dispor de uma grande quantidade de dinheiro, que espera fluir em avalanches de abundância. Sua segurança e felicidade são o resultado da sua utilização sábia do poder e da sabedoria existentes em seu subconsciente. A vida o recompensará se acreditar no sucesso e aceitá-lo como seu direito divino. O verdadeiro segredo para a obtenção da estabilidade financeira está em sentir-se e imaginar-se constantemente servindo aos outros, com grandeza e de uma forma mais ampla e mais maravilhosa. Imagine-se como recipientário de sucesso e abundância cada vez maiores.
Aceite todo o dinheiro recebido em profundo conhecimento e use-o livremente, manifestando sua gratidão ao ser infinito do qual fluem todas as benesses. Use frequentemente a seguinte oração, que estabelecerá em seu subconsciente a ideia de estabilidade financeira. Sei que o dinheiro é uma ideia da mente divina que simboliza a riqueza. Considero-o como um meio de troca. Todas as ideias de Deus são boas. Deus criou todas as coisas e todas as suas criações são boas, muito boas. O dinheiro também é bom. Use-o sábia, judiciosa e construtivamente. Use-o para beneficiar a humanidade. O dinheiro é um símbolo muito conveniente, com cuja circulação me regozijo. As ideias de Deus estão instantaneamente à minha disposição. Disponho de um provimento divino. Deus é minha fonte de suprimento. É Ele que me supre permanentemente. Riqueza de todos os tipos fluem para mim em avalanches de abundância. Há somente um Deus e uma mente. Toda ideia existente na mente de Deus é espiritual. Meu relacionamento com o dinheiro é amistoso. O dinheiro é um símbolo da riqueza de Deus e da sua abundância infinita. A ideia do dinheiro é onipresente. Sou daqueles que possuem toda a riqueza do mundo. Uso o dinheiro apenas para o bem. E lhe agradeço, Senhor, por seu provimento. Síntese do capítulo 2. Pontos importantes. 1. A riqueza está à sua volta, simplesmente porque você vive, se move e pertence a Deus, que por sua vez também vive, se move e está presente em você. Deus é onipresente e, portanto, todas as suas riquezas estão em toda parte, tanto em você mesmo como à sua volta. 2. O poder criador existe em você e é ilimitado e inexaurível. Sua verdadeira riqueza reside em sua própria identificação com o espírito da opulência. 3. Concentre sua mente em Deus e sintonize-se com o infinito depósito de riquezas existente em seu íntimo, que essas riquezas automaticamente ocorrerão em sua vida. 4. O pensamento em deficiências, limitações e restrições apenas contribui para o aumento. Aquilo em que você concentra sua atenção se manifesta de forma ampliada em seu mundo. 5. Compreenda que Deus é a sua fonte eterna de suprimento, que atende a todas as suas necessidades em todos os momentos, e maravilhas vão acontecer em sua vida. 6. Uma fórmula mágica de pagar dívidas e de eliminar todos os débitos consiste em dar graças a Deus por ter recebido a mesma importância em dinheiro no momento do recebimento de qualquer conta. Depois, aquela ideia vai gradualmente se fixando no seu subconsciente. 7. O pensamento é o único poder imaterial que se conhece e que pode produzir riquezas tangíveis, que existe no depósito invisível. Pense em riquezas e elas lhe aparecerão. Pense em pobreza, que ela se fará presente. 8. A imagem ou padrão mental de riqueza é a primeira causa relacionada com a riqueza. É a substância das coisas que se desejam e a evidência de tudo aquilo que não se vê. A condenação à riqueza e prosperidade de outrem é prejudicial a si próprio. Sua mente é um elemento criador e tudo que você pensa para os outros está também pensando para si próprio. Você é um pensador e seu pensamento é um elemento criador. 10. Obtém estabilidade financeira identificando-se mentalmente com a fonte eterna de suprimento que nunca se esgota e pelo desejo profundo de servir aos outros com maior grandeza e de forma sempre nobre e ampla. Deus proverá todas as suas necessidades e sempre haverá um provimento divino.